os brasileiros parece que estão ficando ligeiro para começar a ganhar dinheiro de formas diferentes. O brasileiro é muito criativo, né, para falar a verdade. Então, são poucos os que não são tão ligeiros ainda, mas tem muita gente inteligente e eu adoro aprender coisas novas. Então, o que aconteceu? Por que esse artigo aqui me chamou a atenção? Que recentemente, um dos motivos que deu uma abalada aí no mercado, em todo esse contexto do cenário geopolítico, foi o fato de o Japão ter subido a sua taxa de juros. E o que acontecia? Os juros no Japão era ali na faixa, era menos de 1% ao ano. Tipo assim, era ridículo os juros que você pagava por pegar dinheiro emprestado, por exemplo. Então, o que acontecia? Muitas pessoas que têm contatos, conhecimento e acesso iam lá no Japão e falavam: ô Japão, quanto você cobra se eu pegar com você $1 milhão emprestado? Vamos fazer com 100 mil que fica mais fácil, né? $100 mil emprestado. Aí o Japão olhava assim: vou te cobrar aí uns 500 a 700 dólares por ano de juros, tá? Esses são juros de 0,5% ou 0,7%, bem baratinho. Tudo bem? Cara, beleza. Presta aí, Japão, esses $100 mil para mim. Chegava no Brasil, olhava os títulos públicos brasileiros, convertia os $100 mil em mais de R$500 mil. Vamos continuar falando em dólar para não dificultar a nossa cabeça. E no Brasil, um título público, Tesouro Direto, por exemplo, paga 15% ao ano. Aí esses mesmos $100 mil que ele pegou emprestado no Japão para pagar 700 de juros anual, ele investia no Brasil para ganhar 15% de rendimento, ou seja, $15 mil por ano. Aqui eu estou te dando um exemplo só com $100 mil, tá? Imagina essa conta com $1 milhão, com 10 milhões, talvez com 100 milhões, talvez com 1 bilhão. Imagina a magnitude dessa parada, meu irmão. Com $100 milhões você investir num ativo que paga ali 15% ao ano, que seja 10% ao ano, você faz 10 milhões por ano. E vai pagar uns juros ridículos lá para o Japão. Então, isso é conhecido como carry trade. Muitas pessoas, né, como eu já disse, que têm conhecimento, acesso e contatos e dinheiro, faziam esse tal do carry trade. Basicamente, pega dinheiro aqui, põe ali e deixa o dinheiro trabalhando por você. O rendimento pagava os juros e depois, quando ele quisesse, ele conseguia abater a dívida só com os juros que ele ganhou, ainda ficava com todo o capital rendendo lá. Olha que maravilha, cara. Aí quando o Japão veio, vamos aumentar nossa taxa de juros para 3%, acho que foi para 3 ou 4, se eu não me engano, deu uma quebrada nessa parada do carry trade, porque aí já fica um pouco mais arriscado. Eita! Agora eu não pago mais só 700 de juros ali para o Japão. Agora eu tenho que pagar mais de 3 mil. Poxa vida, ainda assim vale a pena, né? Em alguns casos. Só que aí, se você pega dinheiro emprestado no Japão para investir no Brasil, você tem o risco real. O real desvaloriza numa velocidade recorde. Então, apesar de você estar ganhando 15%, pode ser que não seja o suficiente. No Tesouro Americano, por exemplo, o dinheiro rendia ali de 4 a 5% ao ano. Então é muito mais seguro você pegar no Japão e investir em dólar, que apesar de desvalorizar, acontece de uma forma mais lenta do que o real brasileiro. E isso quebrou muitos carry traders quando o Japão resolveu subir suas taxas. E por isso que esse artigo me chamou a atenção. Eu quero saber como que os brasileiros estão usando essa estratégia com o stablecoin da Solana para ter rendimento. Então, uma startup que é incorporada nos Estados Unidos apostou numa blockchain para tornar acessível a arbitragem global de juros, antes dominada por grandes bancos. Olha isso aqui, ó. Antes dominada por grandes bancos. Cara, por isso que eu amo a blockchain, o mercado cripto, tá ligado? Porque ele deixa acessível pra gente coisas que só os grandes tinham acesso. Como, por exemplo, você ia trocar uma moeda, sei lá, você precisasse usar os seus reais para comprar dólar ou euro. Mano, na casa de câmbio você tá lascado, você vai pagar um absurdo de imposto, IOF, taxa disso, taxa daquilo, um spread, tipo assim, totalmente abusivo. Dentro da blockchain você joga lá o real, moeda BRZ, por exemplo, converte por USDC e pronto. Olha que maravilha!
Você vai pegar só a taxa de câmbio, cara. E o gás da rede. Então, o mercado cripto é maravilhoso. Isso me deixou muito animado. Ó, uma fintech que foi criada por 2 empreendedores brasileiros. Começou a operar nos United States com a proposta de levar ao ambiente on-chain uma estratégia tradicional do sistema financeiro global, o carry trade, que eu já expliquei para você aqui no início desse vídeo. E batizada de VintApp, não sei se é assim que pronuncia, a empresa utiliza a Solana como infraestrutura para executar operações automatizadas de arbitragem de juros, combinadas com staking em dólar e sorteios programáveis sem a intervenção humana. O CEO falou o seguinte, ele chama Thiago Bispo: enquanto economias centrais operam com juros baixos, o Brasil mantém taxas historicamente elevadas. Essa diferença, explorada há décadas por bancos e grandes instituições, passa a ser estruturada pela empresa como um sistema baseado em código, com regras públicas e execução automática. Interessante. E o Bispo explica que o modelo econômico da fintech gira em torno do token USD20, que é uma unidade pareada ao dólar americano, que representa on-chain a posição econômica do usuário no ecossistema. Ao realizar o staking de stablecoins como o USDT ou o USDC, o participante adquire o direito econômico ao USD20, enquanto os recursos são direcionados para operações reais de crédito no Brasil. E ele falou o seguinte: a arbitragem de juros sempre existiu, mas ficou concentrada nos balanços bancários e nas estruturas privilegiadas. A ideia é transformar isso em um sistema operado por regras, com execução transparente, ele afirmou. E foi engraçado que alguns dias atrás um cara perguntou pra mim, assim, ele mandou uma mensagem: pô, Marinho, fiquei sabendo que você mora na Suíça e tal. Cara, eu consigo pegar um empréstimo em algum banco daí da Suíça? Quanto que é os juros, né? Eu vi que os juros é muito baixo. Eu consigo pegar um empréstimo aí pra me montar pool de liquidez? Falei, meu irmão, se tivesse essa possibilidade, pode ter certeza que eu já teria feito. Mas aqui na Suíça, eles não querem que o dinheiro deles saia do país. Eles querem que o franco suíço continue circulando aqui dentro para fortalecer cada vez mais a própria economia. Então, se você for pegar um empréstimo no banco, você tem que mostrar exatamente o que você vai fazer com aquele dinheiro. Não tem como você usar jeitinho brasileiro para pegar um dinheiro e usar para outra coisa. Você tem que pegar um empréstimo com uma finalidade X e o dinheiro tem que ser usado para essa finalidade X, senão você se lasca inteiro. Então, infelizmente, não tem como aqui. Apesar de ter um juros bem acessível e bem barato também, que fica aí na casa de 1% ao ano, pouca coisa a mais, não muda muito do Japão, não. E aqui, ainda na plataforma da rapaziada aqui, tem os sorteios automáticos, que além desse rendimento financeiro, a empresa incorporou um modelo próprio de sorteio automático como mecanismo de crescimento e engajamento. Esses sorteios são executados diretamente pelo protocolo USD20 e são adicionados sempre que a rede atinge determinados marcos de crescimento sem qualquer interferência manual. Bem interessante isso aqui, hein? Tudo automatizado. E mesmo sem ser contemplado nos sorteios, o participante continua elegível para eventos futuros e mantém o capital rendendo dentro do ecossistema. No modelo básico, o valor mínimo segue com rendimento. Caraca, irmão! 20% ao ano? No modelo básico? E a plataforma também oferece o Stake Premium, voltado a usuários com maior capacidade de aporte. E para o cofundador CPO da VintApp, o Felipe Germano, a escolha da Solana foi estratégica. Ele falou o seguinte: optamos pela Solana por sua performance, baixo custo e previsibilidade operacional. A blockchain executa as regras financeiras em escala, enquanto a inteligência artificial atua como uma camada de apoio para o monitoramento e a eficiência. E, incorporada nos Estados Unidos, essa fintech realiza uma captação global via Web3, enquanto a execução econômica das operações ocorre no Brasil. E, de acordo com os desenvolvedores, o lançamento inicial é direcionado a usuários com experiência em blockchain, familiarizado com o uso de wallet, stablecoin e risco financeiro. Então você que provavelmente acompanha aqui meu canal, já mexeu com pool de liquidez ou com um joguinho NFT, você já sabe fazer tudo isso, né?
Inclusive, hoje, ao invés de falar sobre a comunidade Mestre das Pools, que a rapaziada aprende a fazer pool de liquidez e ter um rendimento bem interessante com isso, eu gostaria de te mostrar que aqui a nossa NFT Mão de Alface, que é a NFT que eu divido parte dos meus lucros com o canal do YouTube, tanto esse quanto o meu canal de live, então tudo que eu ganho do canal, eu divido com os holders dessa NFT, tá? 30% do que eu ganho. Já fazem mais de um ano que eu estou distribuindo esses rendimentos. E, cara, da última vez que eu fiz a conta, tá? No mês de dezembro, a gente já tinha distribuído 39 mil reais, mais de 7.200 dólares entre os holders. Então aqui no ano de 2025 foram 3.900 e em 2024 3.300. Espero que esse ano de 2026 a gente consiga superar o ano de 2025, essa é a ideia, né? Então os holders, porra, ficaram muito contentes, a rapaziada todo mês ali, basicamente, recebe uma graninha na MetaMask deles. Ah, Marinho, como funciona? Cara, se você comprou NFT, você é holder. Se você é holder, eu clico aqui ó, nos owners, pego sua carteira e mando o rendimento para sua carteira. Eu estou fazendo isso agora. Nesse ano de 2026, a gente fez uma atualização. Ao invés de mandar uma vez por mês, eu junto 2 meses e depois eu mando os rendimentos, porque aí vai me dar um pouco menos de trabalho, tá? O link da Mão de Alface vai estar aí na descrição do vídeo.